aí galera, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre que diferença que a masterização faz e quais são os indicadores que nós precisamos acompanhar durante o processo. Para isso, nós vamos usar alguns meters diferentes que indicam o nível de loudness, a resposta de frequência e assim por diante. Ah, mas Alvin, eu vi o vídeo de um cara lá na internet que é bom pra caramba e ele fala sobre, não usar nenhum tipo de meter para fazer a masterização. Você sempre vai ir de ouvido. No momento em que você para de ouvir as coisas e para de prestar atenção na emoção que você sente da música, tá tudo errado. Começa tudo de novo, porque esse é sempre e sempre deve ser o seu principal foco. Mas, afinal, para que servem os meters então, Alvin? Bom, os meters servem para você poder identificar um problema de uma forma mais rápida. Por exemplo, um analisador de espectro. Para que serve um analisador de espectro? Por que eu vou usar um analisador de espectro na minha masterização? Bom, se você estiver acompanhando uma música, ouvir alguma coisa, perceber, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que é mais ou menos ali em 4.200 Hz. Aí você vai lá e verifica que não, é em 4.180. E se você atacar especificamente bem pouquinho aquela frequência, você vai conseguir atenuar e chegar a um resultado muito mais preciso e eficiente do que se você trabalhar com uma banda larga de frequências. Então às vezes serve para esse tipo de coisa, uma coisa que parte primeiro do seu ouvido para depois ir para os gráficos. Então você usa o gráfico como uma ferramenta de apoio. Não significa que você vai fazer tudo pensando, bom, tem que ter essa resposta de frequência minha música. Não, sem regras. Ou então assim, bom, precisa ter esse nível de loudness na minha música, essa relação de peak RMS, a quantidade de LUFS, que é um monte de tipo de dB que a gente já vai ver. Você não precisa controlar a sua música olhando ela. Você só tem que pensar que alguns níveis não são desejados para algumas estéticas. E se você estiver chegando naquilo e tiver com a emoção da música funcionando, você vai ter que reavaliar se os níveis são aqueles mesmos. Mas, em geral, se você está trabalhando com uma música que não precisa ser uma música de mainstream, ela não vai ter que ter um nível de loudness tão grande. Se você está trabalhando, por exemplo, com rock ou com uma música indie, ela tem um mercado específico em que as pessoas não necessariamente vão querer ouvir a música com loudness tão violento. Já se você estiver trabalhando com pop mainstream, você vai precisar de um nível de loudness maior. Isso faz parte, é estética. O nível de loudness da música não deve ser regulado por uma convenção de pessoas do áudio. Não é esse o ponto, é sempre sobre emoção. Claro que se você vai e comprime demais ou limita demais uma música, ela vai ficar amassada. Se não for essa a sua ideia, você está no caminho errado. Já se for essa a ideia, é ok, você está no caminho certo. Existe um outro problema também. Ela pode não ser reproduzida da maneira adequada em alguns tipos de equipamentos. Vamos supor, se você tem um iPod, você está ouvindo a música, ela tem uma quantidade de loudness muito grande a ponto que distorce, porque o iPod não aguenta uma quantidade de pressão sonora ou arquivos com uma intensidade muito violenta. Já se você escutar num conversor digital para analógico incrível, com monitores incríveis, eles vão aguentar esse loudness. Então, tudo bem. Mas, se você quer atender o mercado inteiro, você tem que se preocupar sim com esses aspectos técnicos, para que as pessoas possam reproduzir a sua música ou a música de quem você está masterizando ou mixando em um outro dispositivo da maneira adequada. Tem um mito também que o pessoal fala, minha master ou a master do fulano é transparente. Não existe master transparente. Se fosse para ser transparente, simplesmente aumentava o volume. Pronto, acabou. Ou então, as pessoas dizem assim, se a mixagem for realmente muito boa, não precisa de master. Bom, então questione você mesmo. Será que os seus ídolos não pedem para masterizar a música deles? Para que eles fazem isso? É aquilo que a gente viu no vídeo sobre masterização anterior a esse. Todo mundo precisa de um input de mais um profissional. E essa é a grande sacada. Por isso que ele não pode ser transparente. Com todo respeito aos engenheiros que falam, eu sou um engenheiro de masterização transparente. Não, você precisa sim de ajudar a identidade da obra. Você precisa colocar a sua mente criativa ali também. Não é simplesmente um processo técnico que você regula os níveis de loudness e resposta de frequência para que ele possa ser reproduzido em diferentes equipamentos. Não, ali também tem arte. Mas quanto faz, afinal, de diferença essa arte? Bom, depende. Sempre depende. Mas se você tem uma canção muito boa, uma produção muito boa, uma mix muito boa, a master vai dar uma ajudinha.
E é isso que acontece geralmente quando dá tudo certo. A master dá uma ajudinha. E essa ajudinha é muito bem-vinda e deve ser remunerada. Agora vamos para uma parte um pouco mais técnica sobre os diferentes controles que nós temos da nossa masterização e a diferença que ela faz para o resultado final de áudio. Então, galera, um dos principais fatores que nós precisamos controlar e que mais a masterização afeta é o loudness, ou seja, a quantidade de intensidade que a música tem. Para isso, nós precisamos entender como funcionam as diferentes medições de loudness. E elas funcionam com base em decibel. Como vocês já sabem, ou como eu já comentei em outros vídeos, nós controlamos o nível de dinâmica ou intensidade do sinal de áudio através de escalas em decibel, ou seja, escalas logarítmicas. Alvin, uma escala não me diz nada, uma escala baseada em quê? Essa escala é usada para medir diferentes grandezas elétricas e também a pressão sonora e, dentro do áudio digital, a quantidade de sinal em que a gente chama de dBFS. Basicamente, nós temos dois tipos de controle em decibel que são bem conhecidos já do áudio analógico e do que se tinha como standard, como padrão antigamente, que era o quê? A quantidade de peaks, ou seja, a variação da tensão elétrica de pico a pico, e no áudio digital isso também é medido, ou seja, a intensidade do sinal digital dentro do seu computador. Da mesma forma que um dispositivo analógico mede a amplitude do sinal, dentro do sinal digital nós também usamos a mesma escala para medi-lo, só que nós usamos a escala em dBFS e não em decibel volt, nem em decibel U. Para medir a potência de um alto-falante, nós usamos decibel watt, que é uma outra grandeza. Todas essas escalas são baseadas em uma lógica específica, e de acordo com algumas convenções de diferentes instituições que trabalham com áudio e mídia, nós temos alguns padrões de medição do sinal de áudio em decibel dentro do computador ou em dispositivos analógicos. Basicamente, no computador, nós vamos ter as medições de peaks e de RMS. RMS é a média quadrática de uma corrente alternada. Você tem uma tensão alternada que gera uma corrente alternada e daí você vai ter que medir uma média de quantidade de sinal para aquele espaço de tempo. Então imaginem o seguinte, você tem uma corrente alternada e você tem uma parte positiva e uma negativa. Você não pode simplesmente juntar as duas, porque vai dar um valor esquisito, e dividir por 2. Isso não funciona para medir corrente alternada. Então, para isso, foi desenvolvida uma fórmula, da qual nós não vamos falar nesse vídeo, para poder calcular a quantidade de tensão elétrica que gera essa corrente. E é exatamente isso que a medição em RMS é. Ela é muito aproximada da forma como nós percebemos a quantidade de sinal, ou seja, a intensidade do som. Na verdade, isso determina a tensão que vai para o alto-falante depois que a potência faz a última amplificação. Existe uma outra medida mais recente que é o que nós chamamos de dB, LU ou LK, que é basicamente Loudness Unit, ou então Loudness Weighted, que é a quantidade de loudness que você tem naquela informação. E esse tipo de escala respeita muito mais como nós ouvimos do que propriamente como os equipamentos reproduzem. É muito parecido, mas é um pouquinho diferente. Bom, vamos dar uma olhada em alguns tipos de meters que trazem essas informações para nós de uma forma bem clara. Aqui, por exemplo, eu tenho um meter da Waves, que é o WLM Meter Stereo, né? E ele traz aqui Long Term, que é um tipo de medição em tempo longo, ou seja, qual é a média de loudness que a música tem, de acordo com a nossa percepção. Assim, você consegue ter um valor médio e saber aonde você quer se aproximar, dependendo da estética com a qual você está trabalhando. Agora eu vou mostrar para vocês diferentes tipos de meters que ajudam a controlar a quantidade de loudness da música. E para isso, nós vamos mostrar para vocês 3 diferentes masterizações feitas pelo Brian Lucey, o engenheiro de masterização americano, que masterizou o álbum do Chet Faker, este álbum do Arctic Monkeys e diversos outros. O cara é fera e ele fez 3 masters muito bacanas para nós, para que vocês possam ter uma noção de quantidade de loudness, distorção harmônica, resposta de frequência e o resultado final que você tem a partir de uma mixagem. Pessoal, aqui no Studio One, no Project, que é a interface de masterização que ele tem, nós temos basicamente um meter, tá ok? Que controla em RMS e em peak level os diferentes níveis de intensidade que a música tem. Reparem bem que
aqui eu tenho outras coisas no post do meu master, ou seja, em um determinado arquivo eu tenho inserts específicos, mas os posts continuam os mesmos, tá ok? Isso serve para que você possa aplicar um determinado efeito específico em todas as tracks. Vamos supor que você quer um limiter final para toda a masterização, então você pode aplicar esse limiter final e parametrizar ele diferente no insert de cada uma delas, mas se você quer um único limiter final mesmo, você pode colocar só no insert do post aqui, do master. Nem toda masterização é feita em the box. A minha masterização é feita em the box, eu não trabalho com consoles analógicos e com muitas conversões. Então, nós vamos entender aqui com o meter da Waves, como nós podemos controlar o loudness de uma música. Eu vou resetar ele aqui, tá ok? E vou mostrar uma coisa muito importante para vocês. Reparem, aqui nós temos load, e nós temos basicamente isso aqui, EBUR 128 LUFS 18. Isso aqui é basicamente o resultado final de uma série de pesquisas que detectaram como nós conseguimos perceber a intensidade de uma música. Como eu falei para vocês, dBLU representa muito mais a imagem de intensidade ou a nossa percepção da intensidade. Vocês vão ver que nós temos diferentes tipos de medições pelo espaço de tempo dessa quantidade de dBLU. No caso, nós trabalhamos com dBLUFS, que é Loudness Unit Full Scale. Full Scale são as medições que nós usamos dentro do computador que tem um limite até 0, porque a profundidade de bits que nós temos no áudio digital consegue reconhecer até um determinado nível de intensidade do sinal e diferentes níveis de dinâmica. Então, nós usamos dB Full Scale para o áudio digital. Por isso nós temos aqui o controle de dBLUFS em long term. Long term é o quê? É a média do program material, ou seja, do material que entrar dentro do medidor. Ele vai medir a média total daquele material. Então vocês vão ter uma perspectiva geral da música inteira da média de loudness que ela tem, ou seja, a média de intensidade perceptível que a música tem. Bom, antes de nós olharmos a quantidade de loudness que tem na música ou nas três opções masterizadas pelo Brian Lucey, vamos dar uma ouvida primeiro e uma olhada nos meters a partir da minha mixagem, ou seja, o resultado final de loudness da mixagem que eu fiz. Vamos lá. A partir daí vocês já conseguem ter uma ideia geral do Short Term LUFS. O que significa isso, Alvin? Significa basicamente a medição a cada 3 segundos da quantidade de LUFS que nós temos na música. Ele vai mudando de acordo com o tempo. E o Long Term é a média geral da música. É a partir desses dois indicadores que vocês vão entender bem o loudness da música. Ah, mas Alvin, eu não posso controlar através de peak e RMS? A diferença que eu tenho em peak e RMS? Bom, isso é uma medida antiga e a RMS não se comporta exatamente da forma como nós ouvimos. Mas, se você quiser controlar através disso também, é válido. Se você já tiver adaptado a isso, já acostumado a como você consegue entender os indicadores e ouvi-los dentro de uma sala específica, com um monitor específico, dentro da sua rotina de masterização, tudo bem. Se isso já funciona para você, tá valendo. Agora é o seguinte, aqui eu não vou conseguir ter o long term, porque senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. A gente vai ter que entender o long term de todas as músicas. Então, eu vou mostrar para vocês um outro meter que mede o short term e também mede o dynamic, que é esse meter aqui da Brainworks. Reparem que ele está aqui nas opções de leitura dele, ele tem Q18 Green, ou seja, como eu falei para vocês, LU e Q18 é a mesma coisa. Loudness Unit e Loudness Q18 são exatamente a mesma coisa. Só que são diferentes organizações que parametrizaram isso e por isso eles deram diferentes nomes. Vamos dar uma ouvida agora na música masterizada na primeira masterização do Brian Lucey. Essa masterização ela foi feita com a ideia de trazer um pouco menos de loudness e deixar bastante headroom, ou seja, a música fica bem solta e com a dinâmica baixa, para a gente poder ouvir ela com bastante
presença, a gente vai precisar aumentar bastante o volume da música para poder ouvir em casa. Vamos lá dar uma ouvida. Então, reparem bem que aqui nesse meter da Brainworks, nós temos 3 tipos de meters diferentes. E eu vou entrar em detalhes agora para que a gente possa entender melhor o que eles significam. Tudo bem, Alvin, eu já vi que aqui eu tenho RMS e PIC, mas nem todos os PICs funcionam muito bem. Se vocês verem algum tipo de dó, ele não necessariamente vai trazer o que a gente chama de true peak. True peak é o quê? Ele consegue captar as pequenas variações que sobem acima de 0 dB fs e consegue entender que o áudio vai estar clipando. Alguns não vão conseguir pegar alguns transientes mais proeminentes e vão deixar passar um clipezinho sem detectar ele para você. Por isso, o seu meter de peak level deve ser um true peak, que nós chamamos, ou seja, um peak de verdade, que capta os transientes mais rápidos da música, que evita que você gere qualquer tipo de distorção em algum aparelho. Bom, o importante aqui do Brainworks é que ele é true peak, e que nós temos também um meter em RMS. Essa diferença entre peak e RMS é muito importante. Ela é um fator que determina muito a variação de dinâmica da música. Quanto mais nós temos uma dinâmica que varia bastante, maior essa relação entre RMS e peak. Não necessariamente maior, mas os peaks ficam mais soltos e o RMS consegue ter uma distância maior em relação ao limite dos peaks. Isso significa que a música tem uma profundidade dinâmica maior, mas tem menos loudness. Então você vai precisar aumentar mais o volume para poder ouvir ela. RMS se trata basicamente disso. Essa média quadrática que diz como os aparelhos vão reproduzir o loudness daquilo. Mas não significa que é exatamente o loudness. O loudness, como a gente já falou antes, é muito mais relacionado a loudness unit ou loudness key weighting. Então, pessoal, eu não foquei muito em medir o short term e nem o long term aqui, porque eu queria falar mais do meter da Brainworks. Esse dynamic aqui no meio, então, acaba sendo exatamente essa diferença que nós temos entre peak e RMS, que é a quantidade de sinal que nós temos para a reprodução dos aparelhos e os picos de dinâmica que ele vai ter. Já aqui em LUFS, nós vamos ter o short term, que vai ter, como eu falei para vocês, a medida em 3 segundos, o long term, a média de todo o material da música, e uma coisa muito importante, o momentary. O momentary é a medição a cada 400 milissegundos do loudness da música, de quanto de intensidade a música tem. Então é uma medição temporária, mas que é muito bacana de se acompanhar. Geralmente, os engenheiros de masterização procuram ter uma relação entre long term e peak bem bacana para que você tenha uma presença na música, mas sem perder a dinâmica, a variação de dinâmica. Vamos dar uma ouvida aqui num trecho de uma delas e depois na outra. Eu vou ter que resetar esse botãozinho aqui porque ele faz a medida da música inteira. Então, a partir de um ponto que eu começo a medir, esse plugin já vai medindo tudo
para que a gente tenha uma imagem de long term LU bem bacana, que é a média total da música. Então, para evitar que a medição de loudness de um fonograma, ou seja, de uma masterização do Brian Lucey, se misture com a média do outro, eu vou dar play, resetar e vou dar play na outra. Beleza? Vamos da parte mais forte da música, que é a coda da música, a parte do encerramento, onde entram as cordas, o solo de guitarra e tudo mais. Então eu tenho -1 e -7.2. Vamos ver o que o Studio One está me dizendo. Eu tenho aqui exatamente -0.11. O Studio One tem um peak meter muito bom. Ele consegue ter uma especificidade de dinâmica muito bacana, mostrando pra gente as variáveis mais pequenininhas de todos os peak levels e a quantidade de RMS. Então eu tive -0.11, -0.09. Tá ok? Vamos agora para outra música, para outra masterização no mesmo trecho. Eu dei um reset aqui e agora eu vou já do segundo fonograma, da segunda masterização. Essa já tem um pouco mais de loudness e vocês vão perceber isso. Bom, ficou evidente que o loudness é bem maior, tanto pelo long term LUFS, como também pelo short term, e também, se nós vemos aqui, ele tem uma relação de RMS e peak muito parecida, o que significa que não necessariamente o RMS vai nos trazer uma perspectiva real da quantidade de loudness que a música tem, tá ok? A mudança mais grotesca e mais brusca que nós temos é aqui no short term e também no momentary. Como vocês podem ver, eles ficaram mais altos e deram uma média geral no long term de -8, tá ok? Que é bem mais alta que a anterior, que era -10. Agora eu resetei novamente e nós vamos ver a partir da terceira master, que é a master mais comprimida de todas e com mais loudness. Reparem que ela tem o long term menor ainda, -7. Nós temos muito mais potência nessa, um pouco mais de RMS, também batendo em -4.40, um pouquinho acima, menos de 1 dB acima da outra, acredito que seja 0,29 dB acima da outra. Mas Alvin, por que o engenheiro de master te mandou 3 opções logo de cara? É muito mais fácil. Se ele entende que nós podemos escolher entre uma quantidade de loudness maior ou menor, isso também situa esteticamente como a música está no mercado. Loudness não é uma questão só de você conseguir ter uma música bem sucedida no mercado, etc. Mas também de gênero, de você se comunicar com as pessoas que escutam aquela música. Se a música está muito comprimida, toda a informação que a gente chama de floor, né, de chão, vem para cima e toda a informação de cima fica mais achatada. Isso diminui a variação de dinâmica da música. Às vezes, em alguns gêneros, isso é importante, em outros não. Então, vai depender muito da escolha estética de quem está responsável pela produção fonográfica e o engenheiro de masterização, como ele, que é um fera, já entende muito bem disso. Mas, não se esqueça, não adianta você ter uma mixagem que você acha, tá bem boa, mas podia estar um pouquinho melhor. Não manda para o engenheiro de masterização. Não é ele que vai resolver isso. Como eu falei para vocês, o engenheiro de master ele anda um tantinho assim. Vocês com a mixagem e
aliás, com a composição, com a produção e com a mixagem andam muito mais do que o engenheiro de master é capaz de fazer. Se você não está com uma mix muito boa, se você já não está ouvindo a música com um pouquinho mais de volume e está achando ela o bicho, não manda ela para o engenheiro de master. Porque a função principal de ter um engenheiro de master é fazer com que ele agregue a música. Então se a música já está sensacional, ele só vai ajudar mais um pouquinho. Ele não tem que melhorar ou resolver alguma coisa que você não está achando que está 100%. Você tem que estar 100% satisfeito com aquela mixagem. Se você estiver 100% satisfeito, mande para o engenheiro de master. Se não, deixe com outra pessoa mixar ou faça a mixagem de novo. Resolva isso. O engenheiro de master não vai resolver. Ah, você está usando um monte de meter e está só olhando para os meters. Não, não foi com base nisso que foi tomada a decisão. Nós ouvimos a música sem nenhum meter. Isso é muito importante. Você precisa ouvir, testar em diferentes equipamentos e dizer, bom, está soando bem aqui. Tá me trazendo emoção. Bom, tá melhor que a mixagem. Trouxe tal aspecto. Deu uma melhoradinha ali no brilho da caixa. Ou deu alguma melhorada no grave. Ou deu alguma melhorada em alguma coisinha. Que é o que a masterização faz. Aquele pouquinho a mais. E esse pouquinho, se é um pouquinho para melhorar, ele é muito bem-vindo. Se ele não é, você tem que fazer o que nós chamamos de recall e pedir toda uma nova master de novo, modificações da master anterior, ou então você precisa chamar um outro engenheiro de masterização para poder fazer o trabalho. Eu não gosto muito de arriscar para fazer masterização. Eu prefiro deixar com um engenheiro que eu já conheço o trabalho, que eu conheço o portfólio dele, para que ele possa fazer um bom trabalho na minha mixagem. Como eu falei antes, ele consegue dar uma ajudinha. Não pense que ele vai deixar sua música, o seu fonograma maravilhoso, só porque você não conseguiu fazer isso na mixagem ou o engenheiro de mixagem não fez. Ele não vai corrigir problemas. Essa não é a função da master. Qual master você escolheria? Nós escolhemos uma delas. Se você escolheria a primeira, a segunda ou a terceira, escreva aqui embaixo. Nós escolhemos uma com base na ideia e na estética que o artista e que a carreira do artista precisa, porque é o lançamento dele, a primeira música desse artista. É muito importante que seja assertiva essa escolha. Então, escute aí, perceba a diferença de loudness, a quantidade de compressão e etc. Pense que não necessariamente mais alto é melhor, mas também muito fraco pode ser pior, depende da estética da música. Entenda qual a estética desse artista, conheça o trabalho dele aqui no YouTube, nesse link, ou então entrando no site dele, que vai estar também nesse outro card aqui em cima. Beleza, pessoal? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo e entendido a diferença que uma masterização faz. Nessa obra chamada Mágico Suspiro do artista Brobinolé, nós fizemos a produção e a mixagem. E nós tivemos a grande oportunidade de ter uma ótima canção para trabalhar e conseguimos desenvolver um ótimo trabalho com o artista. Por isso que para masterização o trabalho ficou um pouco mais simplificado, porque já havia uma direção estética para ele fazer e também ele conseguiu colocar todo o input dele ali, trazendo mais loudness, trazendo mais brilho naquela caixa e trazendo a presença que eu queria para aquele baixo. Se você curtiu o vídeo, não deixa de dar um like aqui embaixo, de também se inscrever no nosso canal e acompanhar o nosso blog. No blog você vai encontrar diferentes conteúdos sobre diversos assuntos de produção musical, mixagem e também masterização. Se você perdeu o nosso primeiro vídeo sobre masterização, onde nós destrinchamos a masterização feita pelo Chris Geringer, engenheiro de masterização da Rihanna, você pode acompanhar ela nesse vídeo. Beleza, galera? Valeu, abração, tchau, tchau.